Segunda-feira, 16 de janeiro de 2017. A novidade é que as associações comunitárias, historicamente em Santa Maria conhecidas pela representação da UAC, a União das Associações Comunitárias, estão se recompondo, estão se reestruturando em torno de buscar uma legalidade de existência. E para isso eles estão montando uma segunda organização, uma segunda instituição. Vamos saber mais como é que funciona. Quais são essas intenções de reaglutinar ou dar essa visibilidade de legalidade para a instituição? Francisco Maranhão, presidente da Associação Renascer do bairro Urlândia, está aqui conosco para trazer mais esclarecimentos, juntamente com o Elias César, que é o ex-presidente da Associação do bairro Itararé e também membro dessa comissão estruturante. Tudo bem, Francisco? Senhores santamarienses, senhores espectadores de todo o Brasil, das redes sociais, eu, como Francisco Maranhão, quero dizer que estamos tentando ficar bem após algumas denúncias sobre a organização que controlava e que também administrava as associações comunitárias. Após algumas dessas denúncias, eu comecei a trabalhar neste sentido de saber o que acontecia. Como presidente da Associação Renascer do bairro Urlândia, uma das únicas realmente legalizada, todos os seus impostos em dias. Na verdade, eu faço o trabalho social dentro da lei. A representação de uma associação de direito e legal deve existir. E foi por isso que eu cheguei até a UAC, quando houve as denúncias do sentido que a UAC não estava cumprindo o seu estatuto. A UAC praticou várias eleições, onde trouxe para continuar o mesmo presidente e não tinha legalidade, nem da parte das associações e nem da parte da UAC, porque a UAC está desde 2002 sem registro especial no cartório do registro, que é a principal documentação. É quando você faz uma eleição, que você tem uma ata de eleições constituída através das associações e a eleição onde dá a origem do presidente ou do coordenador. No caso, o UAC é a coordenação. O primeiro coordenador e o segundo coordenador, e na verdade a equipe inteira da UAC, sabia disso sim, mas não fizeram o que deveria ser feito. Como todos já me conhecem de Santa Maria, o trabalho social que eu faço, eu não tive muito tempo nesse período. E recém terminou as minhas demandas políticas de denúncias, eu passei a investigar o UAC. E primeiro passo, eu fui aos órgãos da competência, onde localizei documentação de dívida de R$35 mil. A UAC hoje é devedora de R$35 mil. A UAC está já sobre júri, está sendo penalizada na justiça para fazer pagamentos. A UAC não teve os seus registros de acordo com a legislação vigente que diz as leis municipal, estadual e federal. Então, tudo isso me trouxe um respaldo para que eu convocasse as associações, que 80% das associações de Santa Maria estão irregulares. Por que estão irregulares? Porque deixa eu só conduzir aqui de uma maneira. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Me disseram que seria um trabalho que vai ser realizado paralelamente, simultaneamente com a estrutura já existente da UAC, mas pelo que o senhor está dizendo, esse trabalho vem frontal, vem de frente, vem para questionar a existência da UAC. Na verdade não é questionar a existência da UAC, na verdade o que eu propus em reunião com todos os presidentes presentes que assinaram uma ata e elegeram uma comissão, foi que eu vou resolver o problema da situação de Santa Maria, das associações, inclusive da UAC. A UAC não existe, então ela tem que existir, porque ela é a união das associações comunitárias. Sim. Como eu posso fazer um projeto social legalizado? Se eu não estou legalizado, eu não posso, então eu tenho que fazer o quê? Primeiro lugar, esta comissão foi criada para fazer isto. Nós vamos destituir o primeiro secretário da UAC, e vamos continuar com a UAC. Destituir através da Assembleia na UAC, é isso? Na verdade, a Assembleia não existe, porque não existe a legalidade. Existe de direito.
Existe de fato, mas existe de fato, mas não existe direito. Então não existe nenhuma comissão da UAC. A UAC não existe. Agora ela vai existir. Nós vamos aos órgãos da competência e vamos ver todas as suas dívidas, tanto dela como das associações, e vamos fazer isso. Nós vamos exatamente fazer isso. Ela vai passar a existir como? Qual é a figura dela? Você quer falar também, Elias? Eu vou passar para ele a palavra em seguida. Organização não governamental, seria isso? Uma ONG? Não, senhor, ela continua o UAC. Só que ela vai vir agora legalizada. A UAC é a União das Associações Comunitárias de Santa Maria. E o que diz a atual diretoria sobre isso? A atual diretoria, na verdade, inclusive eu convidei a própria diretoria para essa reunião. Compareceu o seu segundo secretário, onde ele, de acordo com atas, ele realmente entendeu que estava tudo errado e que vinha há tempo falando sobre o assunto. Mas ninguém tomou uma providência, porque se trata, na verdade, com as associações, que a maioria das vezes um presidente de associação, um presidente de união das associações, ele não vê o lado social, mas sim ele quer se ver um lado político para se manter no emprego. Provavelmente que é isso que aconteceu com a UAC. E isso não vai mais acontecer. Por isso, eu me tornei o representante como primeiro secretário, ainda não assumi, mas vou resolver o problema da UAC. Essa foi a minha palavra que eu dei a todas as associações, tão tal que eu já me movimentei. O senhor é o segundo secretário? Eu sou o primeiro. Primeiro secretário. Exato. Eu serei o primeiro secretário, juntamente com o Elias e com o seu Loza, que é o tesoureiro atual da UAC. Eu chamei a própria UAC para dentro para mostrar para eles como se resolve o problema social. Então, mas esse não é um movimento político de oposição, um movimento político interno de oposição à diretoria? Não, porque isso acontece o seguinte: em primeiro lugar, para quem me conhece em Santa Maria e no Brasil, eu não sou filiado a partido, tão que se volta ao assunto político, Não, movimento político no sentido de que articula uma posição interna para contestar a gestão, para denunciar, como você está dizendo, ilegalidades lá dentro, né? Má gestão, recursos não comprovados, enfim, toda essa questão que o senhor está trazendo, para instituir dentro da UAC uma nova diretoria. É politicamente social, não politicamente partidária. Não falei partidário, falei político. Certo, não, exatamente, é uma política social que deve ser criada não só em Santa Maria, mas deve ser observada em todos os municípios, inclusive em todo o Brasil. Eu sou o único presidente de associação neste país eleito e acompanhado pelo cartório eleitoral. Eu sou o único do país. Os demais, nenhum deles. Ninguém consegue... Quantas são associações da UAC? Mais de 100, né? Não, são 113, mas na verdade, das 113 hoje existentes são 80. Não existe mais. Acabou porque perderam a credibilidade. E a credibilidade só se conquista quando você está dentro da legalidade. É isso que nós estamos mostrando à sociedade e vamos fazer. O cartório de registro especial, eu já fiz um levantamento de valores para se organizar toda essa documentação. O valor hoje é muito alto, chega a R$22 mil. Muito bem. Como nós vamos tirar R$22 mil dos nossos bolsos, que nós precisamos sustentar nossas famílias? Eu, como sou muito conhecido nesta comunidade de Santa Maria e algumas regiões, eu me movimentei. Hoje eu já tenho 800 quilos de arroz para risotos, e tenho mais já 50 galinhas de doações para isso. E tudo isso nós vamos prestar conta com a sociedade e com quem está fazendo isso junto com nós. Porque as pessoas estão acreditando no nosso trabalho. Elias César. Boa tarde, André. Boa tarde. Prazer Elias. estar aqui comigo. Boa tarde a todo mundo de aí. Santa Maria que está nos ouvindo aí, do Brasil inteiro. André, na verdade, assim, a entidade hoje ela não existe de direito, ela existe de fato, a UAC. União das Associações Comunitárias. Porque desde 2002 ela não é regularizada. Então ela não existe de direito, ela existe de fato. O que nós fizemos? Reunimos 40 presidentes de associações. Sim. Hoje existe 80, nós reunimos 40, mais uma reunião deu 41, quer dizer, 50% mais um. E colocamos a situação da entidade. A entidade hoje se encontra desse jeito, né? Apresentamos o que está acontecendo, eu vou dar um caso rápido, se tu me permite. Pois não, por favor, ajude a entender. A UAC participa, por exemplo, de vários conselhos. Vamos lá, Conselho Municipal de Transporte, por exemplo. Sim. A UAC tem uma cadeira lá dentro. E tem tido posições decisivas, inclusive, ultimamente. Exatamente, e que tem votado sempre a favor, quase sempre a favor da classe empresarial. Vamos ser bem claros, certo?
isso já estranha, sendo uma entidade de ações comunitárias de moradores, né? E tu sabe que nas vilas é onde está a maior parte, o pessoal praticamente não tem emprego, passa necessidade, e aí essa entidade que representa esse povo votar a favor do aumento de passagem já é uma coisa que... Eu tinha falado sobre política, é uma posição política que tem ficado, ao invés da classe que representa, do lado da classe empresarial. Exatamente. Mas aí tem uma outra questão, assim, ó. O primeiro coordenador, o atual, o ex, enfim, nos últimos anos ele vinha sendo o representante da entidade no Conselho Municipal de Transportes, o que também causa estranheza, né? Nos últimos 10 anos, apenas ele. Não abria essa cadeira para ninguém. O Conselho Municipal de Transportes é o que analisa o pedido de aumento de passagem. Isso aí. Agora, neste ano, o presidente quem representa a entidade no Conselho Municipal de Transportes é funcionário de uma empresa de transporte. Olha só, o representante da entidade, da UAC, hoje no Conselho, é funcionário de uma empresa de transporte e não faz parte dos dirigentes da entidade. Porque apesar dessa entidade, da UAC, hoje não estar legal, né, de direito, mas de fato, a entidade ela é composta, para tu formar uma chapa, para tu concorrer, tu tem que ter 60 nomes, ok? Tem que formar 60 nomes para concorrer. Isso diz no estatuto interno? No estatuto externo. Bom, quem hoje representa a entidade não estava entre os 60 nomes, ele não concorreu, ou seja, ele já não poderia estar ali. Segundo, ele foi o presidente da comissão eleitoral, certo? Terceiro, ele é funcionário de uma empresa de transporte. Ele já não poderia ir ali porque ele não faz parte da UAC. O processo de vocês poderia também começar por uma impugnação ao nome dele, no caso? Mas é isso que foi feito. Se reuniu as associações, se colocou vários dados, esse é só um, né? E você tirou nessa reunião a posição dos presidentes de associações, e todos foram unânimes, destituir o atual primeiro coordenador, montar uma comissão, para quê? Para legalizar isso, para reformar e mudar o que está errado. Então a ideia dessa comissão agora é, primeiro, colocar o AC em dia. De que forma? Legalizando. Desde 2012 ela não está legalizada, então vamos puxar isso, vamos registrar e vamos fazer. Segundo, legalizar as associações comunitárias que também não estão em dia. Sim. E em terceiro, chamar uma nova eleição. Tá? Chamar uma nova eleição, depois da casa tá em ordem, está em dia, vamos chamar uma nova eleição para que a entidade volte a funcionar como entidade. E tem uma coisa muito importante que a gente está colocando, e é bom que todo mundo ouça. A nossa posição é tanto uma posição que não é política, que uma das primeiras coisas que nós queremos mudar o estatuto da entidade, e colocar que é proibido fazer parte da coordenação da UAC se tu tiver cargo de CC no município, no estado ou em qualquer órgão. Essa seria uma proposta da alteração. Desculpe, mas só como pergunta, assim, não seria mais legítimo promover a eleição para, corroborado com o apoio eleitoral, trazer as mudanças, o saneamento interno da União das Associações Comunitárias? Eu gostei da sua pergunta, mas eu quero lhe explicar uma coisa. Como que eu vou fazer uma eleição se não há legalidade? Primeiro você vai ter que se fazer a documentação para ter legalidade. Se eu for fazer exatamente desta forma, como inclusive alguém já me falou sobre isso, eu vou me manter na mesma posição de estar fraudando. E essa não é a minha intenção. A intenção do grupo é resolver o problema. E para me resolver o problema, eu tenho que estar exatamente fazendo as coisas legal. Por isso, eu consultei os nossos advogados, inclusive o advogado da nossa associação, Dr. Flávio Pires Braga, tem um grande escritório de advocacia, e ele me parabenizou pela iniciativa, e outros advogados já me parabenizaram pela iniciativa. E eu quero deixar bem claro que nada disso é para prejudicar o funcionamento ou o crescimento de Santa Maria, mas sim para melhorar. Como que você vai ter uma associação se você não tem documento? Como que você vai ser o José se você não tem uma identidade? Então você tem que estar legal. E a legalidade é muito importante. Por isso que eu digo, não tem condições de fazer uma eleição agora antes de documentar todas essas associações. Eu creio que em 6 meses, de acordo
a estatística de levantamento que eu já fiz junto com a equipe, nós vamos sim levantar esses valores, que é altíssimo para nós de associações que não recebemos nenhuma passagem de ônibus, mas vamos levantar sim. R$22 mil e vamos legalizar em máximo em 6 meses todas as associações. Inclusive o próprio coordenador da UAC, que não existe, ele pode sim concorrer. Nada disso é proibido. Nós não estamos fazendo nada que diga que ele inclusive não quero fazer imagem ruim da pessoa dele. Eu quero dizer que ele não foi um administrador, que ele não teve a condição de administrar, ele não entendia de administração. Então é isso, por isso que eu vim contar neste sentido. Até porque nós temos hoje em Santa Maria a melhor associação comunitária reconhecida por as entidades. Chama-se Associação Comunitária Renascer do Bairro Urlândia. Urlândia é toda asfaltada, a Urlândia é toda clara. Mesmo com os problemas de iluminação pública que nós temos, ela é sempre atual. É isso que nós fazemos. Elias César, você trouxe algumas questões, algumas informações que é parte da tentativa de legalizar a instituição, a representação, melhor dizendo, não chega a ser uma instituição, né? A representação da UAC. Quero dizer que a UAC sempre foi conhecida aqui em Santa Maria, e como você disse, né, embora não legalizada, legitimada, tem legitimidade na atuação. Nós aqui mesmo na TV, pelo alcance comunitário, pela missão comunitária que nós nos propomos a debater a nossa programação, para as pessoas, para a audiência, sempre qualificada na programação, destinamos um espaço UAC na comunidade, né? Que nós tínhamos um quadro aqui sempre que trazíamos em rodízio, né? E trazíamos sempre esse pessoal. Então nós não vimos esse aspecto da ilegalidade, nós vimos exatamente da legitimidade, da representatividade junto às suas comunidades. Agora, essa é uma questão que parece que passível e fácil de ser resolvida mediante essas iniciativas e essa boa vontade, que requer bastante boa vontade para enfrentar os percalços burocráticos. Mas você trouxe uma questão que é grave, a do conflito de interesses. Porque uma vez legalizada, ou ainda que na legitimidade, uma organização como a UAC, ela tem o compromisso precípio da representatividade coletiva, do interesse coletivo, do desprendimento do interesse pessoal. Quando se diz que alguém se beneficia, há conflito de interesses. Isso aí é passível de denúncia no Ministério Público? Não, não é o Ministério Público que realmente vai fazer isso. Eu hoje, após a reunião com os advogados, eles pediram que eu fizesse uma representação à Polícia Civil e aqui a Polícia Civil represente a Polícia Federal, porque se trata de organização, associação. Associação de interesse comunitário, público e financeiro. Houve uma ilegalidade, inclusive, do governo anterior, quando deu cargos a certas pessoas, que nós não estamos autorizados a dizer nome, mas que faz parte da UAC, que foram trabalhar como CC. Então, eles esqueceram suas obrigações, o governo esqueceu de fiscalizar para poder ter, dentro de um conselho, de vários conselhos, pessoas ligadas a movimentos comunitários. Então, isso vai parar na polícia, então? Isso vai... Não, eu não estou dizendo que vai à polícia, eu estou dizendo que foi a orientação dos meus advogados. Mas eu tenho que sentar com um grupo que hoje pertence a opiniões de várias pessoas, inclusive de associações, e eu quero que eles me digam, porque eu não tomo atitude sozinho. Eu quero que eles me digam que se isso vai ser feito ou não. Mas eu creio que, no meu entender, eu não gostaria de fazer isso. Eu gostaria que o Rodrigo, a pessoa responsável do primeiro secretário, recebesse a documentação do seu afastamento administrativamente e nós vamos trabalhar. E depois ele pode concorrer tranquilamente. Essa é a minha ideia. E se o Ministério Público escutar a nossa proposta, se o Ministério Público escutar o que nós estamos debatendo, o que nós estamos mostrando, e se eles me chamarem, eu não vou no Ministério Público. A princípio, não. Mas se o Ministério Público me chamar, senhor Francisco Maranhão, o senhor, como um dos investigadores que nós já conhecemos nessa cidade, investigou político e agora está nesse movimento, o que o senhor declara sobre isto? Eu vou dizer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui na televisão, na minha entrevista, entendeu? É um assunto
público. E se alguém quiser tomar as providências, o Ministério Público pode tomar sim. Eu não sou, quem sou eu para dizer que não? Só não vou fazer a denúncia. A princípio, não. A princípio, eu vou tratar tudo administrativamente, dentro da legalidade. Para mim, isso é importante. Mostrar para a sociedade de Santa Maria que nós mandamos na cidade. Eu não estou fazendo isso porque o senhor Maranhão aqui, o senhor Francisco Maranhão, vem com esses movimentos dele tentar parar o movimento de trabalho do prefeito eleito. Negativo, ao contrário, eu quero parceria com o prefeito, eu quero parceria com todo mundo. Isso nem está em questão aqui. Mas eu estou já deixando claro, porque tem muita gente que já está me questionando isso. Nem está em questão aqui, nem foi tocado nesse assunto. Diga, Elias, para nós encerrarmos. André, assim, só para colocar, a gente não quer acionar ninguém na polícia, a ideia não é essa. Que é o que eu tinha colocado. A ideia é a seguinte, que o primeiro coordenador aceite de bom tom essa decisão que foi tomada legítima por mais de 40 associações comunitárias, aceite o afastamento dele, se retire, deixe essa comissão trabalhar, colocar a casa em dia, e aí chamar uma nova eleição. Se ele quiser concorrer depois, nós não temos nada contra ele. Só que assim, do jeito que está hoje, não pode continuar. E uma coisa que nós vamos colocar, porque achamos que é necessário, é essa questão de CC. Tá? Por que a entidade está assim hoje? Porque há muitos anos a entidade vem sendo incomodada por CCs. Eu já fui CC e já estive dentro da UAC, eu sei que eu estou falando isso. Eu sei a pressão que eu sofri dentro como CC e membro da UAC dentro do município. Era uma pressão para que a gente fizéssemos coisas a favor do município sempre. Então, assim, e eu sei que é impossível tu ser CC de qualquer esfera, seja estado, município, e representar a comunidade ao mesmo tempo. Então, esse é o ponto que nós queremos mudar, para que a entidade possa voltar a crescer. Sem CC dentro da UAC, para que a UAC volte a ser uma entidade realmente do povo. Muito bem, essa sua questão, mais uma vez, Elias César, nos cumprimentos, você tem uma visão bastante clara dessa noção de representatividade popular. É tão verdadeiro isso que eu, como radialista, enquanto empreendo opinião pública, quando fui convidado para desempenhar trabalho na prefeitura como CC, me licenciei não existe licença no serviço privado, né? Tem que sair. Pedi demissão, saí da Rádio Mimbuí e saí também aqui da TV. Estou de volta na TV e não voltei ainda para emissoras de rádio. Mas foi exatamente em função disso, como você está dizendo, para que você não sofra essa pressão que ela existe. Sim. Porque senão você vai ser cobrado lá dentro. Se você falar favorável, você está agradando o chefe. Se você falar contrário, o lado de dentro da prefeitura, você vem cá, você tem CC e fala contra? Então, realmente, esse choque, que é o que eu chamei antes, isso é muito interessante, o conflito de interesse. Quando há conflito de interesse, tem que se averiguar. Por que há conflito? É porque eles não estão consoantes o propósito. Por que está havendo conflito? É porque alguém está se beneficiando a si, que seria o interesse pessoal, e deixando do coletivo. Então é bom investigar sempre quando há conflito de interesses. Aí os meandros a gente vai ver mais a fundo lá dentro. Olha, a gente estourou o tempo, a gente deixou um tempo generoso em função de que o assunto é complexo, delicado e talvez até com certeza polêmico. Vamos voltar a ele aqui, a casa está sempre à disposição, tá bem? Muito obrigado, obrigado Santa Maria e aos pessoal da UAC, tudo isso vai ser com respeito a eles que já estão lá na comissão e que não é nada pessoal. Muito bem.